um rei que nunca perdeu uma batalha e um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Hoje, nós iremos conferir a incrível história de Alexandre o Grande. Então, sem muitas delongas, já deixa o seu like para dar uma força para o canal e se inscreva para receber os nossos outros conteúdos, fechou? Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, nasceu em 356 a.C., na Macedônia. Ele não se tornou grandioso como conhecemos por acaso. Ele foi filho de um grande rei da Macedônia chamado Felipe II, em um período de várias guerras civis na região. Felipe II conseguiu cada vez mais assumir o controle sobre a Grécia, isso tudo graças à sua grande experiência militar. Felipe conseguiu não só formar um numeroso exército de homens muito bem treinados, como também implementar uma nova e revolucionária formação de combate. Provavelmente você já ouviu falar sobre as falanges gregas, que são grandes formações de soldados com lanças e escudos, criando uma estrutura quase impenetrável. Essa tática foi usada por vários exércitos da Grécia Antiga. Porém, o rei Felipe II elevou o nível dessa formação a outro patamar, com a falange macedônica. Diferentemente de seus irmãos gregos, que defendiam a parede de escudos com lanças comuns que mediam de 2 a 3 metros, chamados de dori, na falange macedônica, os soldados utilizavam um tipo de lança chamada sarissa, que podiam medir até incríveis 7 metros de comprimento. Enquanto as extensas sarissas atacavam soldados inimigos, elas impediam também quase todas as tentativas de aproximação deles, funcionando também como uma excelente estratégia de defesa. O exército de Felipe II ainda contava com o reforço de uma poderosa cavalaria de elite, chamada de heteros, composta principalmente por altos oficiais e nobres da Macedônia. Os anos se passaram e Felipe II conseguia obter cada vez mais controle sobre o território grego. Ele tinha a intenção de um dia passar o reinado para o seu filho, Alexandre. Com isso em mente, o pequeno Alexandre teve desde muito cedo uma educação de excelência, cercado não só dos melhores militares e homens de confiança de seu pai, como também filósofos renomados, como por exemplo, o grego Aristóteles. Alexandre, aos 13 anos, se tornou um aluno de Aristóteles, que aceitou a tarefa como parte de um acordo onde Felipe II prometeu reconstruir a cidade natal de Aristóteles, chamada Estágira, que as forças de Felipe haviam anteriormente destruído. E também foi incluso no acordo que Felipe iria libertar os poucos moradores sobreviventes que tinham sido escravizados. Alexandre amadureceu com a clara missão não apenas de liderar, mas também de mudar a história do mundo antigo. Uma das inúmeras lendas a seu respeito sugere que ele seria, na verdade, filho do próprio Zeus. Teoria essa que a sua mãe, chamada Olímpia, se vangloriava a afirmar. Passaram-se alguns anos e o jovem Alexandre, aos 16 anos, já era considerado um adulto e começou a se comportar como tal. Naquele momento, também se encerrou o seu período de aprendizado com Aristóteles e cada vez mais ele era colocado em posições de liderança pelo seu pai, como por exemplo, tomar a posição de líder de seu reino, enquanto Felipe II buscava consolidar o seu controle na Grécia, partindo com as suas tropas para atacar outras cidades gregas que se rebelavam. Entre um confronto e outro, o rei Felipe II acabou sendo tragicamente assassinado em 336 a.C., durante o casamento de sua filha por um golpe de punhal desferido por um dos seus próprios guardas, que foi morto a golpes de lança quando tentava fugir. A razão exata do motivo que o levou a matar Felipe permanece um mistério. Uma das suspeitas é que a mandante do crime teria sido a própria esposa de Felipe, que tinha intenções de antecipar a ascensão de seu filho Alexandre ao trono, mas a verdade sobre o assassinato do rei nunca foi estabelecida. Isso não significa que o ocorrido ficaria sem resposta. Os aliados de Felipe II acreditavam que a morte dele era fruto de uma conspiração que envolvia várias pessoas, e Alexandre decretou a morte de vários suspeitos. Naquele mesmo ano, Alexandre toma as rédeas, sucedendo seu pai, que pouco antes de morrer conseguiu unificar o povo grego através da chamada Liga de Corinto, uma federação de estados gregos formada com o objetivo de manter a paz entre eles. Alexandre, aos 20 anos, herda do seu pai um forte exército e uma Grécia unificada, qualidades primordiais para um homem que cresceu sabendo que veio ao mundo para governar. Com um exército experiente em suas mãos, Alexandre planeja lançar uma campanha contra o mais temido império do mundo antigo até então, o Império Persa.
Naquela época, os persas já controlavam um vasto território e só não dominaram a Grécia por causa da forte resistência dos gregos. Acabar de vez com a ameaça persa não era uma tarefa fácil, eles eram muito mais numerosos que os gregos, mas isso não intimidou nem um pouco Alexandre, que avançou para o combate em 334 a.C., com aproximadamente 40 mil guerreiros. Ele enfrentou pouco mais de 30 mil persas na Batalha de Grânico, do qual Alexandre saiu vitorioso. Aquele era apenas o início de uma das mais incríveis campanhas militares que o mundo já viu. Acredita-se que na época que ocorreu essa batalha, o rei persa Dário III não deu a devida importância à ameaça que o macedônico de Alexandre representava. Mas esse suposto erro não iria se repetir, e no ano seguinte, em 333 a.C., as duas potências se enfrentaram novamente na Batalha de Isso, e dessa vez, cerca de 40 mil gregos do exército de Alexandre enfrentariam mais de 100 mil persas. Dados os números dos dois exércitos, seria lógico pensar em uma derrota grega, mas o destemido Alexandre logo mostraria o porquê de ser lembrado até os dias de hoje como o Grande. Ele liderou a cada instante, batalhando junto com seus homens, orientando-os a atingir pontos vitais do exército persa. Ao longo da batalha, foi ficando cada vez mais claro a superioridade tática de Alexandre. Dário III, ao perceber a sua iminente derrota, foge, abandonando as suas tropas e também alguns de seus próprios familiares. Assim, surpreendentemente, Alexandre Magno, mesmo com uma enorme desvantagem numérica, saiu novamente vitorioso contra o Império Persa na Batalha de Isso, se consagrando o imperador da Ásia. A guerra entre gregos e persas ainda teria mais um capítulo, mas antes, Alexandre resolve retornar para invadir o Egito, no ano 332 a.C., com apenas 24 anos. Embora algumas cidades, ainda sob controle dos persas, oferecessem resistência, rapidamente, o Egito se rendeu. Lá, ele foi proclamado como faraó e fundou o que viria a ser depois a capital do Egito, a cidade de Alexandria. Cidade essa que, na época, teve uma imensa importância cultural no mundo inteiro. Um ano se passou e chegou o momento de Alexandre pôr um fim de uma vez por todas na ameaça persa, que apesar de terem perdido um vasto território, Dário III ainda havia sobrevivido à Batalha de Isso e ainda contava com um grande exército. No ano 331 a.C., Alexandre parte para o ataque mais uma vez, e gregos e persas se enfrentam na Batalha de Gaugamela. Novamente, Alexandre contava com uma grande inferioridade na quantidade de suas tropas, que eram de cerca de 47 mil homens contra 100 mil soldados persas. Alexandre o Grande faz mais uma vez valer a fama de seu nome, derrotando os persas e colocando fim na ameaça que eles o representavam. Dário III consegue escapar e mais tarde, no ano 330, ele é assassinado por seus próprios aliados. O ainda jovem Alexandre, apesar da pouca idade, acabava de se transformar no maior conquistador que o mundo já viu. Mas a fome dele parecia insaciável, e agora ele se preparava para tentar dominar a Índia. Alexandre enfrentou por diversas vezes os indianos, ganhando batalha após batalha e conquistando um bom pedaço do território. Inclusive, ele batizou uma cidade em homenagem ao seu querido cavalo que havia morrido há um tempo, chamado Bucéfalo. O tempo passou e, apesar do desejo de Alexandre em conquistar a Índia, as suas tropas já estavam há muito tempo batalhando e há muito tempo longe de casa. Cansados, eles então se recusavam a prosseguir no território indiano. Sem alternativa, Alexandre então recua com seus homens. Alexandre continuou a lutar em algumas batalhas nos anos seguintes, mas nada tão grandioso como suas batalhas anteriores. No ano 323 a.C., com apenas 32 anos, Alexandre inesperadamente morre. Até hoje não se sabe ao certo o motivo de sua morte. Alguns falam que ele foi envenenado por seus próprios homens. Outros dizem que ele adoeceu após uma grande cerimônia. O fato é que acabava de morrer ali, na Babilônia, Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores e estrategistas que o mundo já viu, que mesmo enfrentando inimigos muito mais numerosos, nunca perdeu uma batalha sequer. Se gostou da história de vida de Alexandre o Grande, deixe o seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever para contribuir com o canal. Não se esqueça também de ativar as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima!